Gênesis capítulo 3. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando, de todo o capítulo. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, o livro de Gênesis muitas vezes tem sido usado por alguns para avaliar como se deu a criação em termos científicos. Só que o livro de Gênesis ele não se propõe a ser um livro científico. E também o livro de Gênesis ele não se propõe a ser fiel no que diz respeito à cronologia. Por isso que muitas pessoas veem dificuldade quando Caim mata Abel, e ele vai e casa com a pessoa. E aí todo mundo fica assim: mas não tinha só Caim e Abel? Não, não tinha só Caim e Abel. É porque Moisés escreveu a história de Caim e Abel.
porque Moisés não está fazendo um relato em Gênesis do primeiro dia, todas as coisas que aconteceram no primeiro dia, segundo dia, todas as coisas que aconteceram no segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo, o primeiro mês, o terceiro mês, o primeiro ano, o segundo. Não, ele não faz uma descrição a respeito de tudo que aconteceu. São histórias específicas para uma finalidade. Ele escolheu essas histórias para uma finalidade, óbvio que inspirado por Deus. Moisés escreve o livro de Gênesis para o povo de Israel que estava saindo do cativeiro. O povo estava no deserto e ele escreve o Pentateuco se dirigindo para Canaã. E o objetivo de Moisés ao escrever o livro de Gênesis é para que aquele povo soubesse quem é o Deus que eles servem e de onde eles vieram. Porque no decorrer do livro de Gênesis nós teremos as alianças, e principalmente a aliança ali com Abraão. E o povo poderia perceber à luz das histórias do passado que eles foram criados por um Deus que é eterno, que é soberano e que trouxe à existência todas as coisas. Porque o Deus que se revelou naquela sarça a Moisés é o Deus que trouxe à existência todas as coisas. Nós devemos nos lembrar que o povo de Israel estava no cativeiro egípcio, e os egípcios, eles adoravam vários deuses. E agora com esse livro Moisés está dizendo para o povo de Israel: vocês não servem a nenhum dos deuses do Egito, e nem de qualquer outro povo. O Deus que vocês servem é o Deus que se revelou na sarça, é o aquele que é o eu sou o que sou. E é interessante porque no capítulo 1, Moisés, quando narra a criação de todas as coisas, e ele não é aqui detalhista, ele informa o que acontece em cada um dos dias, nós percebemos que Moisés não utiliza o que nós chamamos de nome pactual de Deus, que na sua Bíblia muito provavelmente está escrito Senhor com letras maiúsculas. Então, ali naquele primeiro capítulo ele usa apenas a palavra Deus. Na sua Bíblia está Deus, e Deus criou, e Deus disse, que é a palavra no hebraico Elohim. Quando a gente vai para o capítulo 2, a partir do versículo 4, quando ele vai tratar especificamente, ele vai detalhar como se deu a formação do homem, ele já começa a usar Senhor Deus. E aí você vai perceber no decorrer do capítulo 2, no capítulo 3, e assim no decorrer de todo o livro de Gênesis. É interessante porque nesse momento do capítulo 2, é quando Deus formou o homem e fez uma aliança com o homem. E quando Moisés estava narrando esta aliança, é que ele passa então a usar o nome de Deus pactual, Senhor Deus, Yahvé, ou Jeová, aquele que é o eu sou o que sou. E então Deus faz um pacto com Adão, aqui no capítulo 2, mais especificamente a partir do versículo 15, e ele diz para Adão: se você for fiel a mim, se você me obedecer, você vive. Se você me desobedecer, você morre. Você tem duas decisões a tomar, duas opções: ou você vive uma vida obediente, ou você vive uma vida desobediente. E aí Deus coloca o homem no jardim e diz: tudo que tem aqui você pode comer, menos daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o texto continua a partir do versículo 18 do capítulo 2, dizendo que então Deus faz para Adão uma auxiliadora. E aí o capítulo 3 narra para a gente a queda. Nós não sabemos quanto tempo se deu entre a formação do homem e da mulher e para a queda. Não tem como dizer. A tendência na leitura do texto é achar que Deus criou o homem hoje e ele caiu amanhã. Porque capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1 é o pacto,
capítulo 2 é o pacto, capítulo 3 é a quebra do pacto, a tendência é pensar assim, poxa, né? De um dia para o outro ele já quebrou. Aí não sabe, pode ter passado meses, anos, e é muito provável que sejam anos, muito provável que há muitos anos depois, muito tempo depois, houve a queda. Há um tempo muito grande, exatamente por causa do capítulo 4, quando Caim, ele mata Abel e ele anda errante, ele vai para um lugar e lá ele se casa. Existiam povos já formados, aldeias formadas. Então, muito tempo depois. Mas ele quebrou o pacto. Adão não foi fiel ao Senhor. Adão transgrediu a lei do Senhor. Adão buscou a autonomia. Isso por influência da serpente que influenciou a sua mulher. E nós vamos avaliar então esse texto que mostra para nós que a partir do momento que Adão ele transgrediu o pacto, a humanidade então se torna alienada de Deus. Ela fica separada do Criador. O pacto quebra o relacionamento entre Criador e criatura. Então vamos avaliar aqui o texto, a partir do versículo 1 até o 7. A gente percebe aqui essa quebra da aliança. Vamos avaliando o texto. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. E eu paro aqui por enquanto. É interessante que agora na narrativa, Moisés diz que tem uma serpente que é muito sagaz. O capítulo 1 diz que Deus criou todas as coisas e tudo era bom. Tudo era bom. Mas aí o capítulo 3 narra para nós que tem uma serpente que é sagaz. Ela foge da realidade criada. Ela foge da ordem de ser bom. Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, e o homem era bom. Mas tem uma coisa, algo diferente nessa narrativa. Uma serpente que é sagaz, a mais sagaz que todos os animais selváticos. Ao que parece, a gente não sabe assim, bater o martelo, a gente não tem condições. Muitos acreditam que Satanás tenha se utilizado de uma serpente. Outros que Satanás teria se encarnado numa serpente. Mas o foco do texto, a avaliação do texto é mais importante do que como se deu. O que nós sabemos é que uma serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, ela se apresenta à mulher. E olha o que ela disse. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Essa serpente nada mais é, à luz de toda a teologia bíblica, Satanás. Aquele lá de Apocalipse capítulo 12, versículo 9, a antiga serpente. E ele aparece diante dessa mulher, e ele se utiliza da palavra de Deus contra o próprio Deus. É muito interessante porque o que Satanás fez aqui, é o que ele fez depois na tentação de Cristo. Quando ele chegou para tentar a Cristo Jesus, ele se utilizou da Escritura. Ele pegou os textos da Escritura
para tentar a Cristo. Satanás não tentou Cristo com uma mulher bonita, bem vestida, com um vestido contornando as suas curvas. Ele não fez isso. Satanás não colocou diante de Cristo uma pilha de dinheiro, de dólares, de euros. Ele tentou Cristo com a Bíblia. Ele tentou a palavra com a palavra. Ele tentou o Evangelho com o Evangelho. Ele usou da palavra de Deus. E ele vai para aquela mulher e diz para ela: não é necessariamente assim. Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você será como Ele. Sabe por quê, mulher? Deus não quer que você coma do fruto, porque Ele não quer que você seja como Ele. Porque esse Deus que te criou, Ele é egoísta. Ele é egoísta. Ele é mau. Ele quer que você esteja debaixo do jugo dele. Ele quer que você seja uma massa de manobra. Ele quer mandar em você. Ele não quer te deixar livre. Você precisa sair das amarras desse Deus. Você precisa sair debaixo do cetro desse Deus. Você tem que tomar as rédeas da sua própria vida. E se você comer daquela árvore, você vai ter controle total da sua vida. Você não vai depender mais de Deus. Você não precisa mais dele para dizer o que é bom, o que é certo, o que é ruim. Você não precisa mais dele para dirigir a sua história. A maneira como você pensa, a maneira como você age, a partir do momento que você comer daquele fruto, você vai tomar as suas próprias decisões, sem ter que prestar contas a ninguém. Foi isso que ele fez. E aí o versículo 6 disse: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A mulher então foi influenciada pelo diabo, pelo anjo caído. A mulher foi influenciada por aquele que se rebelou contra Deus. E agora ele adentra ao Éden para influenciar aquele primeiro casal. Porque ele sabia que Deus tinha feito um pacto com Adão. E o pacto que Deus fez com Adão era: se você for obediente, você vive. Se você for desobediente, você morre. E o que ele fez? Acabar com esse relacionamento. Eu vou destruir esse relacionamento. Eu vou destruir essa aliança. E por isso que quando Deus dá a ordem para Adão, para que ele cultivasse e guardasse, é porque um dos porquês ali do guardar tinha uma relação com vigiar. É muito provavelmente que, à luz da narrativa do capítulo 2, Deus estivesse dizendo para Adão o seguinte: tome cuidado, mesmo estando no Éden, tome cuidado, guarde, observe, avalie. E aí a serpente vai até a mulher, e a mulher então cai na palavra de Satanás. É interessante que lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, Pedro diz que a mulher é a parte mais frágil. E essa parte mais frágil foi usada por Satanás. É interessante, né? Porque o pacto não foi feito com a mulher. O pacto foi feito com um homem. Deus não disse: homem e mulher, sejam obedientes. Ele disse: homem, Adão,
seja obediente. Mas a pergunta que fica é: por que ele foi então atrás da mulher? Ele foi na parte mais frágil, para tentar, para chegar a Adão, ele usou Eva. Para acessar Adão, ele usou Eva. Ele não foi no cabeça, ele usou a auxiliadora. Ele usou a auxiliadora para chegar. Talvez ele já estava avaliando aquele casal há muito tempo. Talvez ele estivesse avaliando o relacionamento deles e pensando: como que eu posso entrar? Que brecha que eu posso usar para entrar nessa relação e destruir isso tudo? E talvez ele tenha percebido que de fato a mulher é a parte mais frágil. Então ele provoca a mulher é seduzida, e o versículo 6 diz que então ela tomou do fruto, comeu, deu ao marido e ele comeu. E o versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. No momento em que eles comeram do fruto, os olhos deles se abriram. Eles percebem que eles estavam nus, coseram folhas e fizeram cintas para si. Irmãos, algumas lições a gente já pode tirar aqui desse texto, e a primeira delas é que nós precisamos tomar cuidado todos os dias com o diabo. O diabo vai fazer de tudo para destruir sua vida, só que você já tem capacidade suficiente para se autodestruir, mas ele vai fazer de tudo para te destruir. Quando Cristo Jesus veio, ele subiu no madeiro e ele pisou na cabeça da serpente. Só que a serpente, ela é como aquela serpente que você acha no quintal e dá uma pedrada nela, mas ela ainda continua mexendo. Aí você tem que dar uma segunda, uma terceira, uma quarta para ela poder morrer. O diabo tomou um acerto de Cristo, mas ele ainda está se mexendo. Porque Pedro disse na sua carta, no capítulo 5, versículo 8, que o diabo anda ao nosso derredor, como um leão. E o diabo muitas vezes vai usar pessoas que você menos imagina para te tentar. Ele usou Eva para tentar o seu marido. Quando Cristo estava realizando a sua obra, no seu processo de ministério aqui, ele usou Pedro, e nós já vimos esse texto aqui nas exposições em Marcos. Ele usou Pedro para tentar Jesus. E às vezes Deus vai usar a pessoa que você menos imagina. Às vezes Deus vai usar o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua tia, o seu filho, o seu primo, um colega de trabalho, o seu melhor amigo, pessoas que você menos imagina, para te induzir a uma vida de pecado, para te afastar da vontade do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que a principal arma de tentação do diabo é a Bíblia. A principal arma de tentação do diabo é a palavra de Deus. Por isso que nós vemos cada dia mais as pessoas fazendo leituras subjetivas. E irmãos, eu confesso que a gente vai avaliando tanta coisa e percebendo que cada dia que passa tem sido mais difícil pastorear a igreja. Porque as pessoas elas estão mais induzidas pelo pensamento de fora do que pela palavra. E você fala uma verdade bíblica, a pessoa fala assim: mas essa é a sua interpretação do texto. Que foi exatamente o que o diabo fez. Minha filha, ele te deu a palavra com a interpretação, mas a interpretação não é essa. A interpretação é a de cá.
Ele falou que se vocês comerem, vocês vão morrer. Isso é mentira. A exegese dele está fraca. A exegese dele está errada. A interpretação do texto dele está errada. Na verdade, o texto diz o seguinte: muitas pessoas são seduzidas por falsas interpretações, textos fora do contexto. Eu não sei quantos irmãos aqui que se lembram daquelas caixinhas de promessa que tinha antigamente. Texto fora de contexto, você faz qualquer coisa com ele. Eu já vi muita gente usando o texto de juízo para falar de bênção. O texto está falando de juízo, gente. Eu me lembro de uma música no início dos anos 90, de um grupo musical evangélico, que pegaram um texto do Antigo Testamento, que é um texto de juízo, fizeram uma música até bem romântica, a música, bonita a música, inclusive eu toquei essa música várias vezes em equipe de louvor, mas depois que eu entendi o texto, eu falei assim, mas esse texto está falando de juízo. Esse texto não está falando de bênção. E aí você inverte o sentido do texto. Então toma cuidado com as interpretações que as pessoas têm feito aí fora das Escrituras. E outra coisa, toma cuidado com as suas interpretações. Porque muitas vezes você pode estar sendo influenciado pela sua natureza pecaminosa, ou até mesmo pelo diabo, interpretando o texto fora do contexto para viver uma vida aberta. Hoje em dia não é difícil encontrar comunidades onde se aceita de tudo, e ainda com respaldo bíblico. Ainda se utilizam de respaldo bíblico para dizer que tudo pode, quando na verdade tudo não pode. As coisas não são do meu jeito, as coisas não são do seu jeito, as coisas são do jeito de Deus. Ou eu vivo do jeito de Deus, ou eu vou andar de passos largos para o inferno. As coisas não são do meu jeito. Então a gente precisa tomar cuidado com interpretações equivocadas de texto fora do contexto. E tomar cuidado porque às vezes o diabo vai usar líderes. A Igreja Presbiteriana do Brasil, na década de 80 e na década de 90, principalmente na década de 80, viveu um auge de um grande pregador. E hoje esse pregador não crê mais que a Bíblia é a palavra de Deus. É um instrumento nas mãos do diabo e que tem arrastado muitas pessoas. Por isso que Paulo, antes de sair de Éfeso, disse para os presbíteros: toma cuidado com aqueles que vão pregar a Escritura de modo errado. Então toma cuidado com aquilo que você tem escutado, toma cuidado com os livros que você tem lido, toma cuidado com os programas de TV que você tem assistido, toma cuidado com qualquer tipo de pregação que você tem escutado por aí, porque às vezes o diabo vai usar a palavra de Deus contra Deus e contra você, obviamente. Mas o texto continua. Agora a gente vai perceber aqui, a partir do versículo 8, as consequências então dessa queda. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quando Adão e Eva comeram daquele fruto, eles perceberam que eles estavam nus. De onde veio esse conhecimento? Porque comeram do fruto da desobediência. Eles estavam nus até aquele momento e não sabiam. Mas a partir do momento em que eles comeram de uma árvore, e aquele fruto representava desobediência, ou seja, quando eles buscaram um conhecimento fora de Deus, a nudez, que até então era bela, foi vista com vergonha.
Eles então se olharam, ficaram com vergonha de si, procuraram folhas de figueira, fizeram cintas para si, mas não só isso, eles ficaram com vergonha um do outro, mas ficaram com vergonha do próprio Deus. Eles ficaram com vergonha um do outro e do próprio Deus. Quando eles escutaram a voz do Senhor, eles se esconderam. Irmãos, o pecado faz exatamente isso. A partir do momento que o homem pecou, a partir do momento que Adão transgrediu, nós nos tornamos pessoas que temos medo de outras pessoas. Você vive com medo. Hoje é extremamente normal você estar na porta da sua casa ali por volta das 9 da noite, batendo papo talvez com um vizinho, e aí aparece 2 caras montados numa moto. A gente passou a ter medo dos outros. E não só isso, a gente passou a ter medo de Deus. O pecado trouxe medo. O pecado trouxe vergonha. O pecado nos afastou uns dos outros e o pecado nos afastou de Deus. E é interessante porque muitas vezes o pecado ele nos distancia de Deus, e por isso que muitas pessoas, quando estão em pecado, elas acabam se escondendo de Deus pela leitura e oração da palavra. Elas não querem orar, elas não querem ler as Escrituras, elas não querem frequentar os cultos. Via de regra, das duas uma. É claro que a gente poderia tratar aqui várias opções, né? Mas das duas uma. Pessoas que estão saudáveis, não estou falando aqui de pessoas que estão enfermas, pessoas que viajaram, não é nada disso não. Pessoas saudáveis, que não estão no culto, que não leem as Escrituras, que não oram todos os dias, das duas uma. Ou porque a vida está muito boa e ela se sente que ela não precisa mais de Deus, Deus se tornou uma opção, ou é porque ela está em pecado. Porque quando nós estamos em pecado, a gente não quer orar. Quando nós estamos em pecado, a gente não quer ler a Bíblia, porque a Bíblia nos confronta. Quando nós estamos em pecado, nós não queremos estar no culto, porque a gente quer fugir ao máximo da presença de Deus. A gente não quer estar diante dele. A gente acha que estando lá na nossa casa, sem orar, sem ler as Escrituras, sem estar no meio da congregação dos santos, a gente acha que a gente está escondido, como Adão e Eva, que acharam que se esconder atrás de uma árvore seria o suficiente para se esconder de Deus. Eles acharam que podiam se esconder de Deus. E aí Deus diz: onde estás? Para que Deus fez essa pergunta? Será que Deus não sabia onde eles estavam, não, gente? Onde estás, Adão? Não estou te vendo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Então, ele faz essa pergunta chamando Adão para a responsabilidade. Adão, o que você fez? Aí você fala assim: eu ouvi tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Você acha que Deus estava fazendo essa pergunta aqui porque ele não sabia o que tinha acontecido? É claro que ele sabia o que tinha acontecido, gente. Ele sabia que Adão estava atrás da árvore. Ele sabia que Adão tinha comido do fruto. Ele sabia que Adão tinha tomado conhecimento que estava nu. Quem te fez saber? Ele está chamando Adão para prestar contas. Ele quer que Adão fale.
Fala, Adão. Fala o que você fez. Diga. Chamando ele para a responsabilidade. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Primeira resposta de Adão não é: Senhor, o Senhor fez um pacto comigo, me perdoe, eu transgredi a tua lei, eu comi do fruto, a responsabilidade é minha, eu não fui competente para guardar o Éden, eu não fui competente para proteger a minha esposa, ela veio aqui e me deu do fruto, e eu fui induzido pelas palavras dela. Não, a palavra de Adão não foi essa não. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Ele não reconheceu o seu erro. Deus chamou Adão para prestar contas, e no lugar de prestar conta, ele colocou a culpa nos outros, que é o que você faz todo dia. Todo dia você culpa os outros pelos pecados que você comete. Todos os dias você culpa seu filho, seu marido, sua esposa, o seu patrão. Você culpa os outros, porque você não assume responsabilidade pelos seus atos. Tudo é culpa dos outros. E Adão foi chamado a prestar contas dos seus atos. Então para de ficar culpando os outros pelos erros que você cometeu. Seja homem e mulher para reconhecer os seus erros. Por mais que os outros possam te influenciar, mas você caiu na influência. E eu acho muito bonito o que vem aqui agora, ó. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás por todos os dias, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeiro que a mulher agora joga a culpa para a serpente. O homem joga a culpa para a mulher e a mulher joga a culpa para a serpente. Mas agora o que Deus faz? Ele começa de trás para frente. Deus trata cada um. Juízo sobre a serpente, juízo sobre a mulher e juízo sobre o homem. Acho que eu já falei para os irmãos aqui que uma vez eu fui corrigir o João, que o João tinha feito uma coisa errada, minha mãe estava em casa, e ela falou assim: não, Arthur, foi o Bernardo. O Bernardo foi na orelha dele e falou com ele que era para fazer isso e ele fez. Aí eu falei assim: não, mas o Bernardo também vai ser corrigido. Mas você não pode punir o João, porque o João foi influenciado. Eu falei assim: posso, porque lá no Éden, Deus puniu a serpente, a mulher e Adão. Todo mundo teve culpa. Bernardo estava errado por ter influenciado o João, mas o João também estava errado por ser influenciado pelo Bernardo. Então os dois têm que apanhar. Aqui acontece exatamente isso. Deus começa de trás para frente. A palavra de Deus à serpente não tem um pingo de graça. É só juízo. Você é maldita. Você vai rastejar sobre o teu ventre e comer pó todos os dias. Eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher. Nós já avaliamos parte desse texto na escola bíblica, mas vale aqui ressaltar novamente por que Deus não coloca inimizade entre a serpente e o homem, se o pacto foi com Adão. Por que ele coloca a inimizade entre a mulher e a serpente? Por causa da relaçãozinha dos dois, que na surdina
Ficaram ali conversando, a mulher caiu na lábia dele e ela foi lá e influenciou o marido. Então Deus coloca sobre a serpente e a mulher uma inimizade, mas também por causa da palavra que vem a seguir. Colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Este, ou seja, o seu descendente, ferirá a sua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A inimizade entre a mulher e a serpente se daria porque haveria a partir de agora duas sementes na terra: os filhos do diabo e os filhos da mulher, os filhos da serpente e os filhos de Deus. Por isso que lá no capítulo 4 diz que Abel, ele mata o seu irmão, Caim mata o seu irmão Abel, e o texto deixa claro que Caim era da semente da serpente e Abel era da semente da mulher, apesar de serem os dois filhos da mesma mulher, terem sido gerados no mesmo ventre. E aí o texto a partir de agora vai dizer que na história são duas sementes. Então hoje o mundo é dividido em dois grupos: os que são filhos de Deus e os que são filhos do diabo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Mas ele nem é tão ruim assim, Arthur. Mas ela nem é tão ruim assim. Mas se não é de Cristo, é contra Cristo. Por isso que em Gênesis capítulo 6, Deus decidiu destruir a criação através do dilúvio, porque as duas sementes se misturaram. Porque a semente da mulher, ou seja, os filhos de Deus, se misturaram com as filhas dos homens. Ou seja, o casamento entre aqueles que pertencem à família de Deus com aqueles que não são da família de Deus. O que a gente chama hoje de casamento misto, entre crentes e descrentes. Então há uma inimizade entre esses dois grupos. E essa inimizade existe porque uma representante do sexo feminino geraria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Na palavra de Deus, a serpente só tem juízo. A graça é sobre nós. Um descendente dos homens virá para pisar na cabeça da serpente. Um descendente virá para redimir o homem que perdeu a sua relação comigo. E aí agora a palavra de Deus à mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A palavra de Deus à mulher tem bênção e maldição. A bênção dessa palavra é que a mulher continuaria sendo mãe. Deus não proibiu a mulher de ser mãe. Ela continuaria gerando. Você continuará sendo mãe, você continuará gerando filhos. Porém, essa gestação não vai ser fácil. E as irmãs aqui que são mães sabem muito bem disso. A gestação não é fácil. E o período da chegada da criança, onde as contrações vão aumentando, as mulheres aqui podem explicar muito melhor. A dor viria por causa do pecado. Nós sofremos por causa do pecado. O sofrimento veio por causa do pecado. O choro veio por causa do pecado. A tristeza veio por causa do pecado. Dói por causa do pecado. Mas tem uma palavra também de juízo, que está aqui no finalzinho do versículo 16. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. À luz desse texto, irmãos, nós temos aqui o que nós chamamos de uma palavra de Deus que haveria de criar problemas na relação conjugal.
O teu desejo será para o teu marido, ou seja, você vai tentar de todas as formas continuar influenciando assim como você o influenciou. Você influenciou o seu marido a tomar uma decisão contra a minha vontade. E a partir de agora você vai fazer isso todos os dias. Haveria a partir de então uma guerra dentro de casa de quem é que manda. Sou eu ou é você? É muito comum nós ouvirmos de algumas mulheres cristãs: o marido pode até ser o cabeça, mas eu sou o pescoço. Ele pode até dirigir a casa, mas sou eu que defino para onde ele vai. Isso é maldição. Por isso que lá em Provérbios, o autor diz: a mulher sábia edifica a sua casa, ela não influencia o seu marido. A fugir da vontade do Senhor. A mulher, ela tem que agir com graça na vida do marido quando ele está caminhando numa direção contrária à palavra de Deus. Mas quando ele está no caminho do Senhor, Provérbios fala, que é difícil para um homem conviver na casa de uma mulher rixosa, de uma mulher que enche a paciência, em outras palavras. Interessante, né? O teu desejo será para o teu marido, mas é ele que vai te governar. E hoje nós vemos isso crescendo cada vez mais por influência do feminismo. O feminismo diz para as mulheres que elas são iguais, e nós não estamos falando aqui de essência, mas de papel. São papéis diferentes dentro de casa. A mulher é igual em essência, ela é imagem e semelhança do Criador, mas ela tem um papel diferente na sua família. E agora a palavra de Deus para Adão. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A partir de agora, há uma maldição de Deus sobre toda a criação. Por que Deus dá essa palavra para o homem? Maldita é a terra, vai ser difícil agora trabalhar, e você vai voltar para o pó. Porque o pacto foi feito com Adão. E ele disse para Adão: no dia que você comer do fruto, você vai morrer. E por isso que ele disse para ele: agora você vai voltar para o pó. Ele não disse isso para a mulher. Ele não disse à mulher que ela morreria. Ele disse isso para o homem, porque o pacto foi com ele, e o juízo do pacto foi dado a ele. E outra coisa, maldita é a terra. Por que a criação foi amaldiçoada? Porque ele é o cabeça da criação, porque ele era o representante, ele era o vice-regente, ele era o governante da criação. A partir de hoje, você que é o cabeça da criação, que transgrediu a minha lei, que me desobedeceu, que buscou autonomia, que buscou uma vida fora de mim, agora a terra, o mundo, a história estão amaldiçoados. Para trabalhar não vai ser fácil, mas o homem continuaria trabalhando. Veja a bênção por trás da maldição. Você vai continuar trabalhando, você ainda vai comer do fruto da terra, mas não vai ser fácil. O trabalho vai ser difícil, você vai passar o ano inteiro desejando as suas férias, porque não vai ser fácil trabalhar. E você vai morrer, porque você transgrediu a minha lei. Quando a gente vai lá para 2 Pedro capítulo 3, nós vemos que Pedro disse que a terra, por causa do pecado, ela está reservada para juízo.
Quando a gente vai para Romanos capítulo 6, versículo 23, o que Paulo disse? O salário do pecado é a morte. O que é salário? Salário é aquilo que você recebe por um tempo de trabalho. Você vai para uma entrevista de emprego e o patrão decide o quê? Você vai trabalhar e você vai receber um salário mínimo. Então a cada 30 dias você recebe um salário mínimo. Você não recebe e trabalha, você trabalha e recebe. Primeiro você faz, para depois receber. Então o salário é um acordo. Me dê o seu trabalho e eu te dou a recompensa por ele. O que Paulo está dizendo? A recompensa da sua atividade pecaminosa é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A semente que nasceria, o descendente da mulher que viria, aquele que surgiria para pisar na cabeça da serpente, e mediante Cristo Jesus nós receberíamos de graça a vida eterna. Nós seríamos arrancados da maldição. Nós estávamos encerrados na maldição, mas somos arrancados graças ao descendente que nasceria da mulher. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o pecado. O pecado, ele é um crime contra Deus, e um pecado causa consequências terríveis. Muitas pessoas estão sofrendo hoje, na carne ou na alma, por consequências dos seus pecados. Muitas pessoas hoje sofrem por causa dos seus pecados, não necessariamente porque nasceram pecadoras, porque eu e você nascemos pecadores e sofrer para nós é a coisa mais natural. Mas muitas vezes as pessoas estão sofrendo na carne ou na alma por causa de pecados não confessados. E por isso que eu e você precisamos todos os dias confessar os nossos pecados a Cristo Jesus para recebermos o nosso perdão, para recebermos o perdão. Algo que me chama a atenção nesse texto é que, agora a partir do versículo 20, e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Por que Deus os vestiu? Porque eles estavam nus, eles estavam envergonhados. Eles estavam envergonhados de estar diante uns dos outros e estavam envergonhados de estar diante de Deus. E então Deus mata um ou mais animais, pega as peles e faz vestimentas de peles para os dois. Esse texto é muito bonito porque, à luz de todo o texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a gente percebe aqui Deus atuando para cobrir a nossa vergonha. Quando a gente vai lá para 1 Timóteo, Jeremias capítulo 3, versículo 25, o texto diz assim: deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Ou seja, deitemo-nos em nossa vergonha. A vergonha é o pecado. Daniel fala isso, corar de vergonha por causa do pecado. O pecado nos envergonha diante de Deus e o pecado nos envergonha diante uns dos outros. Eu me lembro que uma vez, conversando com um amigo meu, ele tocava baixo na equipe que nós participávamos lá em Barra de São Francisco, e ele disse assim: Arthur, teve uma época da minha vida que eu era tão imoral, que de vez em quando eu ia para o culto, pegava o baixo, e na hora do louvor, a sensação que eu tinha é que a igreja toda estava olhando para mim. Parecia que eu estava pelado ali diante de todo mundo. Por quê? Pecado. Uma consciência de pecado faz com que a gente tenha medo dos outros. Por isso que eu disse que muitas vezes pessoas em pecado fogem da igreja. Elas não querem estar no meio dos outros. Elas não querem ter relacionamento com o Senhor.
E aí Jeremias diz: deitemo-nos em nossa vergonha. E aí lá em Isaías capítulo 61, eu não vou ler todo o texto, mas o texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E aí lá mais à frente diz: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. E Jesus lá em Lucas disse que esse texto se referia a Ele. Ele é aquele que veio para cobrir a nossa vergonha. Moisés, que é o escritor de Gênesis, vai escrever lá em Levíticos que os animais deveriam morrer e o sangue seria aspergido para que as pessoas fossem purificadas dos seus pecados. E aqui, quando Deus matou aqueles animais e fez da pele daqueles animais vestimenta para aquele casal, era um apontamento para o que seria o sacerdócio, porque os animais morreriam por causa do pecado dos homens, mas é um apontamento para a obra de Cristo, porque Cristo foi morto e a justiça dele, o sangue dele cobre a nossa vergonha, cobre o nosso pecado, cobre a nossa separação. É aquele sangue que aplaca a ira de Deus sobre nós. E aí o texto continua: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Maldição e bênção no mesmo texto. Qual que é a maldição? A carta de divórcio. Éden representava relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Só que a partir daquele momento o homem se tornou pecador, e Deus não se relaciona com pecadores. Deus não se relaciona com as pessoas que vivem contra a palavra dele. Deus não se relaciona com aqueles que não estão em Cristo. Deus se relaciona apenas com os justos. Por isso que quando eu sou justificado, eu tenho relacionamento com Deus. Mas enquanto eu não sou justificado, eu não tenho. E porque o homem a partir daquele momento se tornou injusto, imoral, perverso, transgredor do pacto, o que Deus faz? Expulsa ele, dá uma carta de divórcio, vai embora, sai da minha casa, pega as suas coisas e vai embora. Você não tem mais relação comigo, acabou. Mas Deus manda o homem embora, já com uma promessa de trazê-lo de volta, porque ele fala da semente que nasceria. Mas ele manda o homem embora, e o fato de mandar o homem embora, de expulsá-lo de sua casa, também é um ato de graça, porque o texto diz assim: assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Sabe o que significaria isso, irmãos? Se o homem no Éden, pecador, diante de Deus, depois de ter comido da árvore do conhecimento do bem e mal, fosse lá e tomasse da árvore da vida e comesse, ele estaria encerrado em juízo pelos séculos dos séculos, assim como aconteceu com a serpente. Se tem duas pessoas ou dois seres que você tem certeza que vai queimar no inferno pelos séculos dos séculos, é o diabo, claro que o diabo e seus anjos, e Judas, porque Jesus disse isso. Não tem salvação para o diabo. Ele está encerrado em pecado pelos séculos dos séculos, em maldição, melhor dizendo, pelos séculos dos séculos. E se o homem ficasse no Éden e comesse da árvore da vida, ele estaria encerrado em juízo, porque seria um pecador que vive para sempre, sem condições de ser restaurado, transformado. E também, à luz desse texto, nós olhamos lá para 1 Coríntios capítulo 11, que tem tudo a ver com o que nós vamos fazer daqui a pouco. Paulo diz que aquele que come e bebe juízo para si.
Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aquela árvore da vida simbolizava Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquela árvore da vida simbolizava Cristo. E quando eu como e bebo do cálice, quando eu como e bebo sem discernir o corpo, sem entender a obra de Cristo, sem saber quem eu sou e o que faço no meio desse povo, eu como e bebo juízo. E quando o homem comesse daquela árvore lá no Éden, ele comeria juízo. Então Deus manda o homem embora antes que ele fizesse isso. Antes que o homem cometesse um ato irreversível, Deus o manda embora. Então o homem vai lavrar a terra, e o versículo 24 disse: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus então protege aquele ambiente. E o texto diz que ele coloca querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, isso aqui é graça. No meio do juízo, graça. Quando Jesus Cristo vem numa conversa com os seus discípulos, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu sou o caminho. Deus coloca querubins para guardar o caminho para a árvore da vida. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para voltar para o Éden, precisa passar por esse caminho. Para voltar para o relacionamento com Deus, é preciso passar por Cristo. Ele é o caminho de restauração. Ele é o caminho de salvação. Ele é aquele que nos conduz ao Pai. Então, irmãos, concluindo, o que é essa época do ano chamada Natal? Nada mais é do que uma época onde nós lembramos do dia em que a semente prometida nasceu. A semente prometida aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele veio, ele nasceu, ele foi gerado no ventre de uma mulher. Ele viveu uma vida justa para me justificar. E nós, ano após ano, temos essa data no nosso calendário, mas ela não é restrita, os irmãos sabem muito bem, depois inclusive leiam a pastoral. Nós comemoramos o nascimento de Cristo todo domingo. Mas essa época do ano, sempre a gente toca nesse assunto mais uma vez. E é importante nós nos lembrarmos que o Natal nada mais é do dia em que o descendente da mulher, aquele que foi prometido lá no Éden, lá depois da queda, foi prometido para nos resgatar. E ele é esse caminho que nos conduz de volta. Nós comemoramos no Natal a vinda de Cristo Jesus para nos redimir do cativeiro, porque nós estávamos encerrados em maldição. E ele nos arranca dessa maldição. E aquele caminho que conduz à vida, que estava bloqueado, foi aberto via Cristo. E você pode entrar na presença do Senhor graças ao sangue de Cristo Jesus. Você tem liberdade para cultuar a Cristo, a Deus, graças a Cristo Jesus. Você tem harmonia hoje com Deus graças a Cristo. Ele nos deu carta de divórcio, mas ele se casou de novo graças a Cristo. Ele nos trouxe de volta, ele fez uma aliança conosco.
E eu e você podemos servi-lo pelos séculos dos séculos. Então, irmãos, se você não olha para o dia do Senhor e para essa data, com esta visão, com essa percepção de que é o cumprimento de uma promessa, você não entendeu o que é essa data. Eu disse ontem aqui, na cantata, que muitas pessoas hoje vão se reunir para celebrar o Natal. Eu falei que lá no Japão, muitas pessoas reúnem hoje para celebrar o Natal e amanhã também, só que não tem nada a ver com esse Natal. Muitas pessoas hoje vão comer, vão beber, vão escutar música alta, vão fazer uma farra. No outro dia ninguém está aguentando nem levantar da cama. Mas por quê? Qual o objetivo? E muitos crentes fazem a mesma coisa. Muitos crentes estão hoje mais preocupados com o que vão comer logo mais. Muitos crentes estão mais preocupados com o ajuntamento da família. E eu não estou aqui falando mal do ajuntamento da família. É bênção quando as famílias estão reunidas. Mas não torne a celebração do cumprimento da promessa num simples jantar de família. Eu me lembro que lá em Belo Horizonte, eu falei uma vez com uma família e eles falaram assim: nossa, Arthur, a gente nunca tinha parado para isso, para pensar sobre isso. Ano após ano nós reunimos a nossa família, celebramos a ceia do Senhor e nenhuma oração a gente faz. Só aquela oração de gratidão, né, pelo alimento. Mas a gente não lembra dessas questões relacionadas ao nascimento de Jesus. Muitas famílias que... deixa isso para lá. Enfim, você precisa avaliar essa data com mais carinho e se lembrar que é um cumprimento de promessa.